Graça e paz, irmãos, Deus abençoe você nesse dia. Quero compartilhar na devocional de hoje a segunda epístola de João. Diz assim a palavra de Deus: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da palavra de Deus e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vier ter convosco e não traz esta doutrina, não os recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhes dá as boas-vindas faça cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Ó Deus, muito obrigado pela palavra do Senhor. Que o Senhor continue a nos ensinar a verdade que aqui está. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, se você tiver a oportunidade de conhecer alguma pessoa que trabalha no banco, e perguntar como ele distingue uma nota falsa, eu creio que o mesmo vai dizer que ele precisa conhecer a verdadeira. Sendo que ele conhece a verdade, ou seja, a nota verdadeira, automaticamente uma nota falsa será identificada. Nesse sentido que nós, como servos de Deus, também precisamos conhecer a palavra de Deus, que é a verdade. Porque qualquer vento de doutrina, ou qualquer ideia errônea, você irá compreender porque você conhece a palavra de Deus. Nós, como servos de Deus, precisamos conhecer toda a palavra de Deus. E o contexto que João escreve aqui é porque naquele tempo os pregadores itinerantes, eles se hospedavam em casas. As hospedagens naquele tempo eram hospedagens muito ruins. Então as pessoas recebiam esses pregadores itinerantes em casa, dando-lhes hospedagem, cama, comida, refeição, e ao mesmo tempo esses mesmos contribuíam pregando o evangelho, a palavra. Então ele deixou claro que naquele tempo havia pessoas enganadoras, que estavam ensinando coisas erradas, e naquele tempo o que estava surgindo é que não acreditavam na humanidade de Jesus. Nós entendemos das duas naturezas do Redentor, tanto a divina como a humana. É necessário você entender isso para que você possa compreender o real sentido da vinda do Salvador, porque Cristo veio. Porque desde o princípio, quando os nossos pais pecaram, caíram, Deus havia estabelecido isso, que nasceria da mulher aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então, desde o princípio, no proto-evangelho, já foi anunciado a vinda do Salvador de forma humana. Ele nasceria. E como nasceu? Toda a Escritura foi apontando para Cristo até a sua chegada. E depois o próprio Cristo foi apresentando o seu ministério até chegar à cruz do Calvário. Porque era necessário Cristo padecer por nós, aplacar a ira do Pai. Então você precisa conhecer a verdade. E olha que na saudação o apóstolo João está dando essa ênfase à verdade, até na sua saudação, para aqueles irmãos, para aquela igreja pudessem permanecer na verdade, que desde o princípio foi anunciado. E há muitas oposições hoje em dia, no nosso tempo também, que estão contrário à palavra de Deus. São tantas ideias humanas, tantas filosofias humanas que têm entrado em sua mente e que não é de fato a palavra de Deus.
Então, neste momento, eu quero falar para você, para que você possa voltar os olhos às Escrituras Sagradas, para que você possa ler a Bíblia toda. E nesse tempo que estamos vivendo agora, as pessoas acham que é só abrir o texto lá de Salmo 91, onde nenhuma peste, nenhuma praga irá chegar à sua tenda. E não é bem assim que o Senhor também nos prometeu, porque de fato o Senhor prometeu que Ele estará conosco em todo o tempo, mesmo que as adversidades cheguem. Então é necessário você conhecer a verdade e se apegar à verdade que está escrita na palavra de Deus. Não ouça o que as pessoas falam, ouça o que Deus fala por meio da sua palavra. Um grande teólogo chamado A.W. Tozer, ele diz o seguinte: ouça o que ouvem Deus. Então, se uma pessoa realmente está pregando a palavra de Deus, ouça essa pessoa, porque ele está pregando a palavra de Deus. Mas se o mesmo não está pregando a palavra de Deus, não precisa ouvi-lo. Não dê ideia. Procure ouvir o que Deus tem para falar com você através da palavra. Então, graças a Deus que todos nós temos o alcance da palavra de Deus. Comece a estudar, comece a meditar, comece a ter prazer nesta lei e meditar dia e noite. Lá no Salmo 119, verso 16 fala: terei prazer nos seus decretos, não me esquecerei da tua palavra. É ter prazer e não esquecer. É se deleitar nas verdades da palavra de Deus, porque toda promessa que Deus estabeleceu está aqui. Existem tantas promessas em que o mundo, onde as pessoas começam a propagar e onde Deus nunca propagou. Então, que você possa voltar os olhos para a verdade, para que você possa também, no aspecto aqui, como diz aqui nos versos 4 até o verso de número 6, andar na verdade. Andar na verdade significa obedecer a palavra, permitir que ela controle a sua vida e que você seja conduzido pela mesma. Não basta apenas estudar a verdade, é necessário você também discutir. Precisamos, sobretudo, praticar. Tiago fala justamente isso, não apenas ouvintes, mas operosos praticantes. Reverendo Hernandes, ele usa uma frase dizendo o seguinte: há pessoas ortodoxas de cabeças e hereges de condutas. Eles conhecem, eles estudam, são pessoas que conhecem e discutem muito bem a palavra de Deus, mas também as suas ações não mostram o que eles aprenderam. Então são hereges. Nós podemos afirmar que são ateus práticos. As suas ações, as suas condutas não revelam quem Deus é. Por isso ele fala o mandamento sobre amar uns aos outros. O amor que vem de Deus. E é na prática, é no exercício diário. Não adianta eu falar de amor se eu não mostrar em obras, em ação. É necessário que você, neste dia agora, você possa andar na verdade. Uma hipocrisia de muitas vezes da nossa parte é quando nós falamos tanto de misericórdia e não exercemos a misericórdia. Falamos tanto de amor e não demonstramos amor. Eu creio que você neste momento agora está sendo confrontado pela palavra de Deus a amar uns aos outros. João Piper, ele mesmo afirma que Deus não nos deu o mandamento de amarmos a nós mesmos, porque já por natureza nós nos amamos. O mandamento, uma ordem que vem de Deus, é que amemos uns aos outros. Amar ao próximo como a nós mesmos. Você já se ama, então ame ao seu próximo. E quem é o seu próximo? Você pode olhar para um lado agora e pode perceber quem está mais próximo de você e que está precisando de uma ajuda neste momento. É necessário ação, é necessário alegria na palavra de Deus, contentamento com esta palavra. É triste ver pessoas que estão desobedientes à palavra de Deus, que não se submetem à autoridade da palavra de Deus, que não querem ela como um manual de regra de fé e prática.
O povo hoje perece, como diz lá em Osés, porque lhe falta conhecimento, porque lhe falta verdade. As pessoas cometem erros hoje em dia porque deixam de ter a palavra de Deus como seu guia. E o argumento do apóstolo do apóstolo João, é que Deus nos deu um mandamento para andarmos em verdade e em amor. Os mandamentos de Deus focalizam a verdade sobre áreas específicas da vida. Veja que eles são dados pelo Pai, e cada mandamento é uma expressão de amor e não simplesmente uma lei. É uma expressão de amor, não simplesmente uma lei. Assim, a obediência deve ser uma expressão do nosso amor e não do nosso medo. Eu amo a Deus pelo fato de Ele ter me libertado do cativeiro. Hoje eu posso ser escravo, ou seja, preso a Jesus, na minha liberdade, porque eu amo. E pelo fato de amá-lo, eu vou servir em todas as ocasiões. E quando Ele manda e nos ordena a amar uns aos outros, que então eu possa viver assim, que você possa viver assim. E muitos hoje em dia tentam fazer do mandamento de Deus como um peso, como um fardo para a sua vida. E não é assim. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O próprio Jesus afirmou isso. E não há peso, porque tudo Ele levou sobre Ele. Este é um apelo justamente do apóstolo João de amar uns aos outros. O amor ao próximo é tão antigo como está relatado lá em Levítico 19, mas em Cristo esse mandamento recebe uma nova ênfase e um novo exemplo lá, como está relatado em João 13, no versículo 34. O fruto do Espírito lá em Gálatas 5, versículo 22 é amor. A essência do cristianismo, irmãos, é o amor. O amor cristão não é um sentimento e emoção, mas um ato da vontade de Deus na sua vida. Assim, quando as pessoas são rudes conosco, nós podemos ser amáveis com ela. Quando elas nos dirigem uma palavra dura, podemos oferecer uma palavra branda. Podemos apaziguar. Este é o Evangelho na prática, na ação. E de fato, cuidado com os falsos profetas, porque eles têm saído de todos os cantos. Se apeguem para a palavra de Deus, porque muitos têm saído por aí, entrado em suas residências, transmitido não o Evangelho, não é o Evangelho de Deus, é um Evangelho enganador, é um Evangelho que tem pregado o que Cristo nunca pregou, tem prometido coisas que Cristo nunca prometeu. A promessa de Deus está contida na palavra abra, e uma promessa no qual o Senhor já disse e vai acontecer, no qual você e eu precisamos nos apegar todos os dias, é a volta do nosso Salvador Cristo Jesus. Por isso há um tempo de vigilância, vigiai e orai, para que não sejamos pegos de surpresas. Nós precisamos então, irmãos, entender que há muitas heresias nos nossos dias. Há muitas pessoas que estão tentando enganar, se possível, os eleitos de Deus. Mas hoje, nesse tempo que você tem agora de estudar a Bíblia, estudar ainda mais, procure se aprofundar na palavra de Deus, para que você não seja enganado. E olha só, hoje, nesse tempo que estamos vivendo, as pessoas agora estão ouvindo mais pregações, mais devocionais, mais estudos através da ferramenta que é a internet, um acesso mais fácil, mais rápido. Mas cuidado com o que você tem ouvido, cuidado com o que você tem visto. Comece primeiro a ler a Bíblia, comece a estudar a Bíblia para que você não seja enganado. Nós não sabemos como será o fim disso tudo, e me preocupa de fato a realidade que ainda enfrentaremos, porque eu sei, queridos, essa é a minha preocupação,
é que muitos hoje, ainda assim, depois dessa crise da pandemia, a crise econômica já está afetando, e muitas pessoas já pensam em suicídio. Eu quero dizer para você, não pense nisso mais. A saída disso tudo para você é Cristo. Por isso o apóstolo Paulo, ele escreve: olha, se a minha vida se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É claro que se você começar a olhar para tudo que está ao seu redor hoje, você vai pensar, não vale a pena viver. Mas tudo vale quando você está na presença de Jesus, porque Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Cristo é presente, hoje de forma espiritual, mas saiba que um dia, na eternidade, o veremos face a face, como Ele é. As duas naturezas do Redentor. Que Deus em Cristo nos faça compreender essa verdade e vivê-la todos os dias da nossa vida. Se você ainda está pensando em tempos difíceis, saiba que pode sim continuar, mas saiba que, como diz uma canção, com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Vai passar. Não sei se será aqui, enquanto vivemos, mas tudo vai passar no fim de tudo, onde Cristo já nos prometeu um novo céu e uma nova terra. Então nos apeguemos a isso, para vivermos firmes nas promessas do nosso Salvador. Vamos orar? Ó Deus bendito, muito obrigado pela palavra do Senhor, palavra esta que é verdade, no qual nós devemos confiar e nos apegar, e que possamos ser operosos praticantes daquilo que temos aprendido na palavra do Senhor. Louvamos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, mais uma vez eu quero deixar aqui a sugestão das nossas devocionais para você que ainda não acompanhou, para que você possa continuar acompanhando as nossas devocionais. Também sugiro aqui acima uma canção que vai falar justamente sobre as promessas, ou seja, firmes nas promessas do nosso Salvador Cristo Jesus. É o hino de número 177, que possamos permanecer firmes na promessa do nosso Salvador Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.